A chuva batia tão forte contra a janela que abafava as batidas do seu coração. Lily Adams ficou em silêncio cozinha, uma mão na barriga inchada, a outra segurando um telefone quebrado. A tela mostrou Ryan ligando o nome do marido, o homem que ela conquistou. Quando a porta se abriu com força, ela se encolheu. Ryan entrou cambaleando, exalando álcool e raiva. "Cadê o dinheiro, Lily?" A voz dele era cortante o suficiente para cortar o trovão. Ela falou suavemente. "Ryan, eu já paguei o aluguel e as contas." Não sobrou nada. As palavras dela tremeram como o arco. Ele riu, cruel e oco. "Não sobrou nada? Quer dizer que desperdiçou tudo de novo?" Ele agarrou o envelope do balcão, espalhando recibos de compras no chão. O som de papel rasgando ecoou no cozinha pequena. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas. Ryan a empurrou pelo ombro. "Você acha que carregar meu filho te torna intocável?" As palavras cortaram mais fundo do que qualquer hematoma. "Você é inútil, Lily. Não consegue nem me fazer orgulhoso." Mas ele já estava além da razão. Sua mão desceu com força contra ela bochecha. O estalo da pele encontrando a pele se misturou ao rugido do trovão lá fora. Lily tropeçou batendo no canto do balcão. Seus joelhos cederam. Por um momento, tudo ficou embaçado. As luzes, sua voz ao mundo. Ela estendeu a mão para se apoiar na mesa, mas ele a puxou pelos pulsos. "Pare de chorar!" gritou. "Você sempre agir como uma vítima." Através de suas lágrimas, ela sussurrou. "Porque eu sou uma." Ryan congelou por meio segundo. Então virou-se. "Você acha que alguém se importa? Ninguém vai te salvar." Ele pegou sua jaqueta e saiu furioso, batendo a porta com tanta força que sacudiu as paredes. Silêncio. Apenas o tic-tac do relógio e a respiração ofegante de Lily, sua visão girando, o quarto se inclinando. Ela agarrou a barriga, sussurrando para o bebê que ainda não havia nascido. "Aguente firme, por favor." A mamãe chegou, mas suas pernas cederam. Ela afundou no chão, com a cabeça apoiada no frio. O carro parou bruscamente. Os faróis iluminaram a janela, cegando-a por um segundo. A porta rangeu ao abrir novamente, mas os passos que se seguiram não eram os de Ryan. Uma voz profunda e firme disse: "Senhora, a senhora está bem?" Ela tentou para falar, mas seus lábios apenas se separaram em silêncio. A última coisa que ela viu foi a silhueta de um homem ajoelhado ao seu lado, suas mãos tremendo enquanto ele verificava seu pulso. Então tudo ficou escuro. E pouco antes de perder a consciência, ela ouviu sussurrar: "Não se preocupe, você está seguro agora." O mundo voltou em fragmentos. Brancoluzes do teto, bipes abafados, o leve cheiro de antisséptico. Lily piscou lentamente com a garganta seca, o corpo dolorido como se cada osso se lembrasse da tempestade da noite anterior. O rosto gentil de uma enfermeira inclinou-se sobre ela. "Você está segura agora, querida. Você está no Hospital St. Mary." O primeiro pensamento de Lily não foi ela mesma. Era seu bebê. Ela pressionou a mão trêmula contra a barriga. "Meu bebê." "O bebê é... tudo bem?" A enfermeira sorriu suavemente. "Seu pequeno está forte. O coração bate firme." "Você tem sorte que alguém te encontrou, bem na hora." Seu coração disparou. "Alguém?" Antes que a enfermeira pudesse responder, a porta se abriu. Um homem alto, de casaco cinza escuro, entrou. Seus olhos eram gentis, mas carregados de preocupação. "Eu sou Daniel Moore", disse ele baixinho. "Eu vi você cair ontem à noite. Eu não podia simplesmente te deixar ali." Lily o estudou através das lágrimas. Mal conseguia encontrar a voz. "Você me salvou?" Ele assentiu, seu tom calmo, mas protetora. "Você desmaiou perto do cruzamento. Liguei para o 190 e vim com você até aqui. O médico disse que você perdeu muita pressão arterial, mas você e o bebê estão estáveis agora." Um silêncio se instalou entre eles. Ela só conseguia sussurrar: "Obrigado." Ele deu um leve sorriso. "Você não precisa me agradecer. Eu só fiz o que qualquer um deveria ter feito." No entanto, algo em seus olhos dizia o contrário. Algo mais profundo. Algo assombrava. Momentos depois, a enfermeira voltou com uma prancheta. "Seu marido tem tentado para ligar", disse ela cuidadosamente. "Você quer que o deixemos visitar?" A pergunta congelou o ar. O peito de Lily apertou. A imagem do rosto zangado de Ryan passou pela sua mente, como um raio em sua mente. Os gritos, os golpes, as mentiras. Seus dedos cravaram-se no cobertor. "Não", ela sussurrou. "Não deixe ele chegar perto de mim."
A expressão de Daniel endureceu. O maxilar se contraiu como se ele tivesse entendido muito bem. Eu vou fazer claro que não. A enfermeira assentiu e saiu sentindo a tensão. Quando a sala ficou em silêncio novamente, Daniel puxou cadeira. Você não precisa explicar nada agora, descanse. Você passou por um inferno. Mas a voz de Lily falhou. Ele disse, ninguém se importaria. Que ninguém me salvaria. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Achei que ele estava certo. Daniel olhou para ela com uma força silenciosa. Ele estava errado. Você não está mais sozinha. Suas palavras atingiram o coração dela como um aceno suave contra o vidro quebrado. Pela primeira vez em meses, ela não se sentia invisível. Não se sentia fraca. Lá fora, a chuva caía suavemente contra a janela, mais suave agora, quase curativa. Lily observou-a cair e sussurrou para seu filho ainda não nascido. Ficaremos bem, não é? Daniel a ouviu, mas não interromper. Em vez disso, ele se levantou e puxou o cobertor sobre os ombros dela antes de se virar em direção à porta. Descanse, Lily. Estarei lá fora se precisar de alguma coisa. Ela queria perguntar por que ele se importava. Ela queria acreditar nele, gentileza. Mas o cansaço venceu. Seus olhos se fecharam novamente. E enquanto Daniel entrou no corredor e fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Nunca mais deixaria aquele homem machucá-la. Os dias passaram em silenciosa incerteza. Os hematomas no rosto de Lily haviam desaparecido um pouco, mas os do seu coração pareciam mais profundo do que nunca. Cada som no corredor do hospital a fazia estremecer. Cada som da porta a fez se perguntar se Ryan a havia encontrado. Daniel a visitava todos os dias, às vezes trazendo flores, às vezes apenas uma garantia silenciosa. Ele nunca fazia muitas perguntas, nunca pressionava. No entanto, sua presença enchia a sala com uma calma incomum. Na terceira manhã, a médica entrou com seu prontuário. A senhora está se recuperando bem, senhora Adams, mas o estresse não é bom para o seu bebê. Recomendamos que você descanse em um lugar seguro por pelo menos algumas semanas. Seguro. A palavra ecoou como um sonho estranho. Para onde ela poderia ir? Ela não tinha dinheiro, sem família por perto e sem coragem para recomeçar. Naquela noite, quando o sol se pôs atrás do vidro do hospital Janelas, Daniel apareceu novamente, segurando um pequeno saco de papel. Achei que você pudesse estar com fome, disse ele, colocando-o no chão gentilmente. Dentro havia muffins quentinhos e um bilhete que dizia: Você é mais forte do que pensa. Lily deu um leve sorriso. Você nem me conhece. Daniel desviou o olhar por um segundo e então disse: Talvez não, mas eu sei como é perder a esperança. Havia um peso em seu tom, uma história não contada. Antes que ela pudesse perguntar, o telefone vibrou na mesa. A tela se iluminou. Ryan ligando. Seu pulso acelerou. Ele me encontrou. Daniel entrou mais perto. Não responda. Você está sob proteção hospitalar agora. Ele não pode te tocar, mas ela hesitou. Medo misturado com culpa. E se ele viesse aqui mesmo assim? E se ele machucasse outra pessoa? Sua mão trêmula pairou sobre o telefone antes finalmente recusando a ligação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Momentos depois, uma enfermeira entrou. Há um homem lá embaixo exigindo ver a senhora Adams. A respiração de Lily ficou presa. O rosto de Daniel escureceu instantaneamente. Fique aqui! Ordenou ele com firmeza e saiu antes que ela pudesse protestar. Pela pequena janela de sua sala, Lily viu a comoção perto da entrada. Ryan ficou lá gritando com a segurança, agitando os braços freneticamente. Sua voz ecoou até mesmo através das paredes. Ela é minha esposa. Você não pode tirá-la de mim. Daniel se aproximou dele, calmo, mas frio. Ela está sob cuidados médicos. Você precisa ir embora. Ryan zombou com os olhos cheios de veneno. Quem é você? Ela novo namorado? Daniel não respondeu, mas o olhar em seus olhos foi o suficiente. Se você se importa com seu filho, vá embora antes que estrague tudo. Por um momento, Ryan congelou. Então, com um amargo rir, ele cuspiu. Você acha que é algum tipo de herói? Ela vai rastejar de volta para mim. Ela sempre faz isso. Ele se virou bruscamente e exaiu furioso na chuva. Daniel expirou lentamente, observando-o desaparecer. Então ele olhou para a janela de Lily, onde ela estava tremendo atrás da cortina. Seus olhares se encontraram brevemente através do vidro.
Ela pressionou a mão contra a janela, agradecendo silenciosamente. Mas nenhum deles percebeu um carro preto estacionado do outro lado da rua, com o motor ligado, alguém dentro observando e tirando fotos. Na noite seguinte ao desabafo de Ryan, o hospital finalmente se acalmou. As luzes do corredor diminuíram, as máquinas cantarolavam baixinho, e o cheiro de desinfetante pairava no ar. Lily ficou acordada olhando para o teto. Cada quando fechou os olhos, a voz de Ryan ecoou em sua mente. Você vai rastejar de volta para mim. O sono não vinha. Em vez disso, lágrimas fez. Lágrimas silenciosas, intermináveis, impotentes. Ela apertou a mão sobre a barriga. Seremos livres um dia, sussurrou ela para o filho que ainda não havia nascido. Eu prometo. Às 2 da manhã, ela ouviu passos do lado de fora, porta. Firme, calma. Ela já conhecia aquele ritmo. Daniel. Ele espiou silenciosamente, notando seu rosto coberto de lágrimas. Você não consegue dormir. Ela balançou a cabeça fracamente. Eu fico pensando, e se ele voltar? Daniel se aproximou, sua voz suave. Ele não vai. Eu me certifiquei de que a segurança o tivesse foto. Vão pará-lo na entrada. Mas ele sempre dá um jeito, murmurou ela. Ele sabe como distorcer as coisas, como fazer as pessoas acreditarem nele. Eu também acreditava nele. Daniel sentou-se ao lado da cama dela com o olhar firme. Abusadores não mordem, Lily. Eles encantam. Eles quebram, depois culpam. Mas você sobreviveu. Isso exige coragem. Ela olhou para ele, vendo-o de verdade pela primeira vez. A leve cicatriz perto do maxilar. Os olhos cansados. A brasa brilhou e depois desapareceu na escuridão. A luz do sol da manhã entrava pelas persianas, pintando linhas tênues à cama do hospital. Pela primeira vez em semanas, Lily sentiu um calor que não era machucando-a. Ela se sentou lentamente, tomando um gole da aveia que a enfermeira trouxera. Seu corpo estava se recuperando, mas sua mente ainda estava a um campo de batalha. Daniel tinha saído cedo para uma reunião do conselho. Antes de sair, ele passou por silenciosamente, colocando uma pequena rosa branca em sua mesa de cabeceira. O bilhete abaixo dizia, para fortalecer. O gesto fez seu sorriso fraco. Talvez a bondade ainda existisse no mundo, afinal. Mas a calma no último. Por volta do meio-dia, uma enfermeira entrou nervosa. A senhora Adams, seu marido está aqui. A colher de Lily congelou no ar. O quê? Ele insiste que só quer conversar. Ele responde. É urgente. O peito dela apertou. Ela balançou a cabeça violentamente. Não, eu não quero vê-lo. Antes que a enfermeira pudesse responder, a porta se abriu. Ryan entrou, vestindo roupas limpas, cabelos bem penteados, olhos cheios de falsa tristeza. A transformação foi assustadora. Ele parecia o homem que ela casada, não o monstro do qual ela havia escapado. Lily, ele disse suavemente com a voz trêmula. Estou doente de culpa. Por favor, deixe-me explicar. Ela o encarou, incapaz de falar. Cada fibra do seu corpo gritava perigo. No entanto, parte dela, a parte que antes acreditava, hesitou. Você não deveria estar aqui. Eu só precisava te ver, disse ele, dando um passo cauteloso à frente. Cometi erros, eu sei. Eu estava bebendo demais. Perdi o controle, mas eu te amo. Amo nosso bebê. Lágrimas queimaram os olhos dela. O amor não deixa hematomas, Ryan. Seu maxilar se apertou, a máscara deslizando por um segundo antes de forçar um sorriso novamente. Eu posso mudar. Já comecei a terapia. Pode perguntar ao meu pastor. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um papel dobrado. Olha, a prova. Estou tentando. Lily olhou para ele, um comprovante de agendamento verdadeiro ou falso. Ela não sabia dizer. Suas mãos tremiam. Por que agora? Porque eu vi o seu, uma foto no noticiário. Disse ele calmamente. Disseram que um homem a salvou. Que você está aqui sob os cuidados dele. O tom dela escureceu. É verdade? Ela engoliu em seco. Ele só está me ajudando. Os olhos de Ryan se estreitaram. O falso remorso em seu rosto se dissipou, revelando algo mais frio. Ajudando você ou pegando o que está meu? Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu novamente. Daniel entrou, arquivos na mão, claramente alheio à cena que estava entrando. Ele congelou quando viu Ryan. Senhor, disse Daniel calmamente. Este quarto é proibido para qualquer pessoa que não esteja na lista de pacientes. Ryan forçou um sorriso, mudando de tom instantaneamente.
Ah, você deve seja o homem que salvou minha esposa. Obrigado. Ele estendeu a mão. Devo-lhe minha gratidão. Daniel não a pegou. A esposa precisa de descanso, não de confronto. O maxilar de Ryan se contraiu. Claro, eu estava apenas saindo. Ele se virou para Lily e sussurrou. Conversamos mais tarde. Quando ele saiu, Daniel olhou para ela. Você ok? Seus lábios tremeram. Ele ainda não terminou. Eu conheço esse olhar. Os olhos de Daniel endureceram. Então eu também não. E lá fora no corredor, Ryan sorriu enquanto pegava o telefone, discando um número que logo transformaria a frágil Lily Pedaço em outra tempestade. Naquela noite, os corredores do hospital fervilhavam de silêncio e tensão. Lily mal tocou no jantar. Não conseguia se livrar da imagem do sorriso irônico de Ryan, da crueldade calma em seus olhos. Ele sempre soube como distorcer o mundo a seu favor. Aquela máscara de charme enganava qualquer um. Polícia, vizinhos, até ela uma vez. Daniel sentiu seu desconforto. Ele passou por lá depois da reunião, ainda de terno, gravata afrouxada, olhos sombreados com fadiga. Ele não vai voltar esta noite, disse ele suavemente. A segurança dobrou os turnos. Lily forçou um sorriso. Quem me dera acreditar que isso basta. Daniel hesitou antes de se sentar ao lado dela. Posso te perguntar uma coisa? Alguém já documentou o que ele fez com você? Os olhos dela se desviaram. Não, eu cobri os hematomas. Inventei desculpas. Toda vez que a polícia chegava, ele segurava minha mão e chorava. Eles sempre acreditaram nele. A expressão de Daniel ficou sombria. Foi assim homens como ele sobrevivem. Atrás da imagem de um marido amoroso. Ele ficou andando de um lado para o outro, então colocou a mão na maleta. Tem uma coisa que preciso te mostrar. De uma pasta fina, ele puxou várias páginas impressas e as colocou no colo. Lily franziu a testa. O que é isso? Registros hospitalares, explicou ele. A enfermeira responsável pelo seu caso, chamada Helen, encontrou inconsistências. Você foi internado 3 vezes no último ano por quedas acidentais. Cada relatório escrito pelo mesmo médico assistente, e esse médico é primo do Ryan. O coração de Lily batia forte. Ele o protegeu. Daniel assentiu sombriamente. Cada visita, cada contusão, reclassificado como um acidente. Helen disse que sempre sentia que algo estava errado, desligado, mas foi instruído a ficar quieto. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas enquanto ela traçava as palavras impressas, sua própria dor reescrita como ficção. Ele apagou meu sofrimento. Daniel se aproximou. Não mais. Eu fiz cópias de tudo. Provas reais. Se ele chegar perto de você novamente, este arquivo vai direto para a polícia e a imprensa. Pela primeira vez em dias, Lily sentiu algo mudar dentro dela. O medo dando lugar a uma resolução frágil. Por que você está fazendo isso por mim, Daniel? Ele olhou para baixo, a voz baixa, mas firme. Porque o sistema falhou com a minha esposa. Não vou deixar que ele fale com você. Os olhares dele se encontraram. 2 almas destroçadas reconhecendo o mesmo tipo de perda. Uma batida os interrompeu. Era a enfermeira Helen, a mulher mais velha com olhos gentis. Ela entrou hesitante, segurando outro envelope. Senhor Moore, ela disse. Você pode querer ver isso. Foi entregue para a senhora Adams esta noite. A testa de Lily franziu enquanto ela abriu. Dentro havia fotos impressas. Imagens granuladas dela e Daniel conversando no quarto do hospital, com a mão dele sobre a dela. Na parte inferior, com a letra de Ryan, estavam as palavras: Que bom ver que você superou tudo tão rápido. Seu sangue correu frio. Daniel pegou as fotos, examinando-as com os olhos semicerrados. Ele está tentando construir uma história, ele murmurou. Para pintá-la como infiel. Lily cobriu a boca trêmula. Ele vai me arruinar. Daniel balançou a cabeça com firmeza. Não, ele vai tentar, mas desta vez não vai ganhar. E como ele falou, um relâmpago iluminou a janela, revelando uma figura sombria parada do outro lado da ruarua, observando cada movimento deles. Na noite seguinte, o ar no hospital parecia mais pesado, muito parado, muito silencioso, como se as próprias paredes prendiam a respiração. Lily não conseguia dormir. Sua mente repassava as imagens do envelope repetidamente. A letra de Ryan queimava em seus pensamentos. Que bom ver que você seguiu em frente tão rápido. Daniel tinha ido embora para falar com o chefe de segurança do hospital, prometendo vigilância mais rigorosa. Ele não contou a ela,
mas também tinha pedido a um amigo no escritório do promotor público para iniciar uma verificação de antecedentes não oficial de Ryan Carter. Algo no controle daquele homem. Seu charme calculado o acenava. Lily sentou-se junto à janela, olhando para as luzes da cidade lá fora. Como é que a minha vida se tornou isto? Sussurrou ela. Eu costumava sonhar sobre uma casinha, um bebê rindo no quintal. Sua voz falhou. Agora estou com medo de fechar os olhos. Ela estendeu a mão para a rosa que Daniel lhe dera e a segurava perto de si. Suas pétalas começavam a murchar. Mas, de alguma forma, ainda cheirava a esperança. Então, passos lentos e medidos. Aproximando-se, ela ficou tensa. Somente àquela hora as enfermeiras noturnas devem estar por perto. A porteira se virou ligeiramente, apenas o suficiente para fazer seu coração disparar. Daniel, ela chamou suavemente. Nenhuma resposta. A porta se abriu com um rangido. A silhueta de um homem entrou. O cheiro de colônia. Familiar. Sufocante. Ryan. Ela prendeu a respiração. O que você está fazendo aqui? Ele sorriu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Você não imaginou que um pouco de segurança pudesse... Você me manteve longe da minha esposa? Sai daqui! Ela gritou, apertando o botão de chamada. Mas ele se moveu rápido, arrancando o fio da parede. Ele sibilou. Você está fazendo uma cena! Por favor! Ela implorou, recuando em direção à cama. Você está me assustando. Ele estendeu a mão, apertando o braço dela. Você me envergonhou, Lily. Todo mundo está falando daquele CEO herói. Você acha que ele se importa com você? Ele vai ficar entediado e te jogar fora. Para longe. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você está doente, Ryan. Cansei de... Os olhos de Daniel brilharam quando ele a encarou. Você me lembra dela às vezes. A força. O jeito como você... Ainda tenho esperança mesmo depois de tudo. Lily desviou o olhar, piscando para conter as lágrimas. Eu não sei se ainda tenho esperança, Daniel. Talvez eu esteja apenas sobrevivendo. Sobreviver é o primeiro passo para viver novamente, disse ele, suavemente. Por um momento, o mundo lá fora pareceu se aquietar. A fúria da tempestade se desvaneceu em chuva suave. Era como se o universo fez uma pausa, dando a ambos um sopro de paz. Então o telefone na mesa de cabeceira vibrou. Daniel atendeu antes que Lily pudesse. Número desconhecido. Ele franziu a testa e atendeu. Olá! Um homem à voz do outro lado falou friamente. Diga à senhora Drop Adams que ela deveria assistir ao noticiário hoje à noite. A linha caiu. O coração de Lily batia forte. O que eles disseram? Daniel hesitou. Então ligou a pequena televisão montada na parede. Um banner de notícias de última hora brilhou na tela. Empresário local foi preso por agressão. Novos detalhes surgem. Entre as fotos rolando estava a caneca de Ryan, ao lado, uma imagem granulada de Daniel carregando Lily da rua naquela noite. A legenda dizia, casado mulher resgatada pelo CEO, suspeita de caso. Lily cobriu a boca em choque. Ele está virando-o contra nós. Os olhos de Daniel endureceram. Então é hora de eu parar de ficar quieto. E naquele momento, ele decidiu se Ryan queria guerra, mas escolheu o inimigo errado. Por 2 dias, as manchetes não pararam. O caso secreto do CEO com mulher grávida. Fundador de instituição de caridade pego em escândalo. Vans de notícias estacionadas em frente à igreja de St. Mary. Câmeras aguardavam um vislumbre de Lily. Todos os canais distorceram a história para algo barato, algo cruel. Dentro de seu quarto particular, Lily permanecia imóvel. A TV desligada, mas o eco das mentiras ainda ecoava em sua cabeça. Ele também está destruindo a sua vida agora, ela sussurrou. Daniel estava parado perto da janela com as mangas arregaçadas e o maxilar tenso. Ele está tentando destruir sua força e ele está me usando para fazer isso. Ele se virou para ela. Nós podemos lutar contra isso, mas você precisa confiar em mim completamente. Ela olhou para cima, o medo brilhando em seus olhos. E se as pessoas acreditarem nele? E se acharem que eu sou esse tipo de mulher? Daniel se aproximou com um tom calmo, mas firme. Lily, as pessoas sempre acreditam no que é mais alto, mas a verdade não desaparece. Nós faremos com que eles vejam isso. Naquela tarde, ele convocou uma coletiva de imprensa, não como CEO, mas como fundador da Amor Fundação.
A declaração que ele preparou era simples, mas poderosa. Nenhuma mulher merece violência. Nenhuma sobrevivente deveria ser envergonhado por ter sido salvo. Ele se recusou a responder perguntas de fofoca, redirecionando todos os repórteres para se concentrarem em assuntos domésticos, conscientização sobre abuso. Assistindo à transmissão de sua cama de hospital, Lily sentiu algo se agitar dentro dela. Algo que ela não sentia há meses. Orgulho. Quando Daniel voltou, ela deu um leve sorriso. Você não precisava me defender diante do mundo. Não precisei, respondeu ele. Eu defendi a verdade. Mais tarde, noite, a enfermeira Helen trouxe uma bandeja de comida e uma pequena planta em vaso com botões rosa. Um pouco de cor para o seu quarto, disse ela gentilmente. Lily tocou as pétalas delicadamente. Elas são lindas, são lírios. Helen sorriu. Apropriado, não acha? A coincidência a fez rir baixinho. E pela primeira vez naquela época, o som não parecia estranho. Talvez seja um sinal, ela murmurou. Lá fora, os primeiros raios do pôr do sol irromperam através das nuvens, transformando a chuva em ouro. O mundo, de repente, não parecia tão cruel. Daniel encostou-se à batente da porta, observando-a. Você parece diferente, disse ele. Mais leve. Eu me sinto isso, ela admitiu. Sei que o mundo ainda pensa que estou quebrada, mas talvez eu esteja começando a florescer novamente. Ele sorriu, mas havia algo mais em seus olhos. Admiração, proteção, algo não dito. Esse é o lírio que vejo. Eles sentaram-se juntos em silêncio pacífico até que as luzes do hospital se apagaram. Ela se sentia segura, ancorada pela presença dele. Mas a segurança, como ela aprendera, era frágil. Pouco antes da meia-noite, seu telefone vibrou na mesa de cabeceira. Número desconhecido novamente. Contra seu bom senso, ela atendeu baixinho. A voz de Ryan era baixa e um tom de zombaria ecoou pelo alto-falante. Aproveite sua fama, querida. O mundo adora um escândalo. Mas lembre-se de tudo você tem, eu ainda aguento. Lily congelou com o coração martelando. Me deixe em paz. Ele riu sombriamente. Você vai me ver mais cedo do que pensa. A linha caiu. Daniel ergueu os olhos da cadeira, preocupado, afiado em seus olhos. Quem era aquele? Ela encontrou seu olhar, as lágrimas brilhando. Era ele. Ele levantou-se instantaneamente, sem qualquer traço de calma. Então isso acaba agora. Do lado de fora do hospital, invisível nas sombras, um homem acendeu outro cigarro e sorriu. Porque a próxima fase do seu plano já havia começado. Na manhã seguinte, Daniel chegou cedo ao hospital. Seus olhos estavam cansados, seu telefone vibrava sem parar com ligações de seu conselho membros. Não podemos ignorar a mídia, disse seu assistente. As ações estão caindo. Os patrocinadores estão questionando seu julgamento. Mas Daniel não se importava com números naquele momento. Ele se importava com a mulher sentada calmamente perto da janela, agarrando a barriga como se estivesse segurando o mundo. Você dormiu? Perguntou ele baixinho. Lily balançou a cabeça. Eu continuo ouvindo a voz dele. Ele está em todo lugar. Daniel, toda vez que olho para o meu celular, é como se ele estivesse me observando. Daniel colocou uma pasta no colo. Então vamos tirar o poder dele. Dentro estavam os extratos bancários. Os extratos bancários do Ryan. Lily franziu a testa enquanto folheava os livros. O que é isso? Pedi a um amigo para investigar mais a fundo, explicou Daniel. O Ryan está esvaziando sua conta conjunta há meses, transferindo dinheiro para um fundo no exterior. Ele não está falido, Lily. Ele anda roubando de você. O rosto dela ficou pálido. Você disse que estávamos endividados. Foi por isso que ele ficou bravo. Foi por isso que ele parou de falar, tremendo. A voz de Daniela acalmou. Ele mentiu para manter o controle. Abusadores não querem poder. Eles querem posse! Lágrimas rolaram por suas bochechas, enquanto ela sussurrava. Achei que estava ajudando ele. Daniel respirou fundo. É nisso que te fazem acreditar. Antes que pudessem falar mais, a porta se abriu bruscamente. A enfermeira Helen entrou apressada, segurando um jornal dobrado. Você precisa veja isso. A manchete estampada na primeira página dizia: Mulher grávida manipula CEO por dinheiro. Abaixo dela uma foto de Lily chorando nos braços de Daniel durante a noite do confronto. Lily cobriu a boca. Não. Daniel pegou o jornal, a fúria estampada no rosto. Ele vazou isso. Ele está alimentando-os com mentiras. Helen assentiu sombria.
Repórteres estão do lado de fora do hospital novamente. Dizem que ela encenou tudo para obter compaixão. A voz de Lily falido. Não aguento mais isso. Não posso lutar contra ele neste mundo. Daniel se ajoelhou ao lado dela, seu tom baixo, mas resoluto. Você não precisa lutar sozinha. Mas ela estava em uma espiral. Ele levou tudo. Meu nome e minha dignidade. Agora ele está te transformando em uma vilã também. Daniel colocou a mão firme sobre a dela. Escute-me. Verdade sempre encontra a luz do dia, mas temos que dar-lhe um caminho. Ele tirou um pendrive do bolso. Isto contém evidências. Fraude financeira, reivindicações falsas de seguro, tudo o que ele escondeu. Eu estava esperando o momento certo para te mostrar. Lily piscou em meio às lágrimas. Como você conseguiu tudo isso? Os lábios de Daniel curvou-se num sorriso fraco e sem humor. Você não é a primeira pessoa que Ryan magoou. Ele tem uma série de dívidas e algumas muito pessoas furiosas dispostas a conversar. Pela primeira vez naquela manhã, o medo de Lily vacilou. Você acha que podemos detê-lo? Daniel assentiu. Não, eu sei que podemos. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, seu telefone vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de um número desconhecido. Só 3 palavras. Tarde demais, herói. O estômago de Daniel caiu. Ele olhou bruscamente para Lily. Arrume suas coisas. Estamos indo embora. Indo embora porque... Ele olhou para a janela onde do outro lado da rua um carro estava parado. Vidros escuros refletindo a manhã cinzenta. Porque às vezes antes a verdade te liberta, ela tenta te destruir primeiro. O hospital deu alta a Lily na manhã seguinte sob. Antes que ela pudesse responder, o alarme da casa soou, estridente e repentino. Daniel correu para o painel de controle, franzindo a testa. Falha de segurança. Alguém acabou de abrir o portão dos fundos. Lily prendeu a respiração. Ele nos encontrou. Daniel pegou o celular, para o quarto seguro agora. Ela hesitou, segurando a barriga, cada instinto gritando de terror. Ele se virou bruscamente, com a voz firme. Lily, vá! Ela correu em direção ao corredor enquanto Daniel ligava para a polícia. Pela janela, um movimento brilhou. Uma sombra deslizando pelas sebes. O alarme foi interrompido abruptamente. O silêncio caiu. Lily chegou à porta do cofre com o coração acelerado quando uma voz sussurrou atrás dela. Ela, suave e venenosa. Indo a algum lugar, querida? Ela se virou e o telefone escorregou de sua mão trêmula. Mão. Lily congelou. A voz atrás dela era inconfundível. A voz baixa e venenoso. Ela se virou lentamente. Ele ficou perto da porta, a chuva pingando de sua jaqueta, um sorriso torto se espalhando pelo rosto. Você não achou que um portão trancado poderia me manter longe, achou? O pulso pulsava em seus ouvidos. Como você me encontrou? Ryan deu de ombros casualmente. Você nunca soube se esconder. Câmeras do lado de fora do hospital, repórteres, GPS do seu celular. Não foi difícil. Vocês sempre me subestimam. Fique longe, ela avisou, recuando até seus ombros baterem na parede. Ele deu um passo mais perto. Eu só quero conversar. Toda essa bobagem da mídia, essa história de caso, é perfeito. Eles acreditam em cada palavra. Você me fez o vilão, mas agora vai consertar isso. Você vai dizer a eles que mentiu. Lágrimas encheu seus olhos. Você é louca. Não, ele sibilou. Eu sou prático. Você vai limpar meu nome e nós desapareceremos. Só você, eu e o bebê. Um novo começo. Antes que ela pudesse responder. Passos pesados ecoaram atrás dele. Daniel, afaste-se dela, ele ordenou, com a voz firme e firme. Ryan virou-se, sorrindo. Ah, o herói chegou. Diga-me, Daniel, quantas mulheres você salvou para preencher o vazio da sua falecida esposa? Os olhos de Daniel escureceram. Isso não tem a ver comigo. Ryan riu amargamente. Ah, tem sim. Você acha que ela te ama? Ela não ama. Ela te engana. Assim como me enganou. A voz de Lily tremeu. Pare com isso. Você não pode distorcer tudo. A expressão de Ryan passou de zombaria para raiva. Ele se lançou para a frente.
agarrando o pulso dela. Daniel se moveu rápido, prendendo-o contra a parede. Solte-a! Ryan lutou, rosnando. Você vai se arrepender disso, Daniel. A voz ficou fria como aço. Já me arrependo de não ter te parado antes. Ele empurrou Ryan para trás e o homem tropeçou. Mas quando Daniel pegou o telefone para chamar a segurança, Ryan disparou pela porta dos fundos, desaparecendo na tempestade. Lily desabou no chão, tremendo incontrolavelmente. Daniel se ajoelhou ao lado dela. Você está segura agora. Ela olhou para a porta. Não, ele não terminou. Ele nunca para. Daniel a ajudou a sentar no sofá, com as mãos firmes, mesmo com as batidas do coração aceleradas. Então, vamos garantir que ele não consiga mais se esconder. Mais tarde, naquela noite, quando a chuva diminuiu, Daniel ligou para seu contato no escritório do promotor público. Eu tenho provas de fraude, perseguição e agressão. Quero um mandado até de manhã. Enquanto ele falava, Lily permaneceu em silêncio, observando as imagens de segurança que Daniel havia baixado em seu laptop. Uma câmera ou feed congelou em um rosto que ela reconheceu. A vizinha de sua antiga rua, Sra. Collins, parada em seu portão durante uma das brigas meses atrás. Telefone na mão, seus olhos se arregalaram. Daniel. Ela viu tudo. Ele se virou para ela. Quem? Minha vizinha. Ela estava lá na noite em que ele me bateu pela primeira vez. Ela deve ter gravou. Os olhos de Daniel brilharam com um propósito repentino. Se ela ainda tem aquele vídeo, é a chave para tudo. Tribunal, a imprensa, a verdade. Lily assentiu, apertando a mão dele. Pela primeira vez, o medo em seu peito cintilou em outra coisa. Esperança. Lá fora, a tempestade se dissipou completamente. A lua rompendo as nuvens. E em algum lugar distante, um telefone começou a tocar. Uma chamada que finalmente traria as mentiras de Ryan Carter desabando. Uma semana depois, o tribunal fervilhava como uma colmeia. Repórteres se alinhavam nos degraus, microfones erguidos, à espera da próxima manchete sensacionalista. Mas para Lily, não se tratava de fama, era sobrevivência. Ela saiu do carro, sua mão tremendo no aperto firme de Daniel, seu barriga redonda sob o vestido azul claro. Apenas respire, sussurrou Daniel. Nós temos a verdade do nosso lado. Lá dentro, o ar estava tenso. Ryan sentou-se. A mesa do réu-mesa perfeitamente arrumada, com seu advogado sussurrando em seu ouvido. Seu sorriso era calmo, quase confiante, como o de um homem que acreditava que o charme poderia reescrever a realidade. Quando Lily entrou, ele olhou para ela e murmurou as palavras. Você vai se arrepender disso. Seu coração batia forte, mas ela ergueu o queixo. Pela primeira vez, recusou-se a desviar o olhar. O juiz entrou e o julgamento começou. O advogado de Ryan não perdeu tempo em distorcer a história. Meritíssimo, disse ele suavemente. Este caso não é sobre abuso, é sobre manipulação. A esposa do meu cliente inventou lesões, encenou fotos e seduziu um rico CEO para ganho pessoal. Suspiros percorreram a sala. Lily sentiu seu estômago revirar, mas Daniel apertou sua mão debaixo da mesa. Fique calma, ele sussurrou. A verdade não precisa gritar. Quando chegou a vez dela de testemunhar, Lily levantou-se lentamente. Cada passo em direção ao banco das testemunhas era como caminhar por anos de medo. Ela colocou a mão em uma Bíblia, jurou dizer a verdade e começou. No início, Ryan foi gentil. Ela disse suavemente. Ele me trouxe flores, cantou para mim. Disse que eu era o seu mundo. Mas então, aos poucos, ele quebrou esse mundo separados. Ela descreveu as noites de gritos, os hematomas que ela escondia sob mangas compridas, os pedidos de desculpas que sempre veio com presentes e lágrimas. Enquanto falava, sua voz vacilou, mas não sua coragem. Quando o advogado de Ryan o interrogou, seu tom era áspero. Senhora Adams, a senhora alega que seu marido abusou de você, mas a senhora ficou.
A senhora nunca registrou o boletim de ocorrência. Não é? É verdade que você queria? Eu queria acreditar que ele mudaria. Ela respondeu com lágrimas nos olhos. Porque é isso que o amor faz. Faz. Espera. Sua resposta silenciou a sala. Até o juiz fez uma pausa. Então, Daniel tomou a palavra. Calmo, composto, com a voz firme. Encontrei a senhora Adams inconsciente na rua, sangrando. Vi o medo nos olhos dela. Ninguém finge isso. O advogado de Ryan zombou. Senhor Moore, tem certeza de que seus sentimentos pela senhora Adams não atrapalharam seu julgamento? Daniel o encarou calmamente. Meu julgamento foi claro no momento em que vi o que ele fez com ela. Finalmente, o advogado de Daniel apresentou as provas. Registros bancários, arquivos médicos falsificados e, por fim, o vídeo da senhora Collins. O tribunal caiu em silêncio absoluto enquanto o passado de Ryan se desenrolou na tela grande. Os gritos, as greves, as ameaças, o rosto de Ryan perdeu a cor. Não é isso, gaguejou ele. O martelo do juiz bateu bruscamente. Chega! Quando a audiência terminou, Lily expirou pelo que pareceu ser a primeira vez em anos. Daniel tocou o ombro dela. Você foi incrível! Mas enquanto caminhavam em direção à saída, um repórter gritou. Senhora Adams, o veredito sairá amanhã. Você acha que a justiça finalmente vencerá? Lily se virou ligeiramente, com a voz firme. Tem que ser. Para todas as mulheres que ainda têm medo de falar. E em algum lugar na multidão, os olhos frios de Ryan a seguiram, planejando seu próximo movimento antes mesmo que o martelo caísse. Na noite anterior ao veredicto, o ar dentro do quarto de Daniel, a cobertura parecia mais pesada do que o normal. A chuva batia suavemente nas janelas, ecoando as batidas do coração de Lily. O tribunal, a batalha, a havia esgotado. Cada memória que ela havia enterrado agora era pública. Cada ferida reabriu diante de estranhos. Daniel andava silenciosamente pela sala, preparando chá enquanto a observava. Ela sentou-se encolhida no sofá, com as mãos apoiadas na barriga. E se o juiz não acreditar em mim? Sussurrou ela. E se Ryan anda livre? Daniel sentou-se ao lado dela, sua expressão gentil, mas resoluta. Ele não. Nós lhes demos provas. A verdade não precisa de sorte. Lily sorriu levemente, mas o medo persistia em seus olhos. Você. Parece tão certo. Tenho que ter. Ele respondeu suavemente, porque se eu deixasse a dúvida entrar, ele é vitórias. Lá fora, o trovão rugia baixo, distante, mas constante. As luzes da cidade tremeluziam através da chuva, pintando seu rosto de dourado e cinza. Por um momento, ela encostou a cabeça no ombro dele, fechando os olhos. Você fez tanto por mim, murmurou ela. Não sei como vou retribuir. Daniel olhou para baixo. O trovão rugiu lá fora. Daniel avançou sem forças, sabendo que um movimento errado poderia custar-lhes tudo. Chuva derramava através das janelas quebradas do armazém, relâmpagos brilhando através das vigas enferrujadas. Os soluços de Lily ecoavam através do vasto espaço, enquanto Ryan pressionava o caco de vidro contra sua garganta. Não se mexa! Ele gritou, sua voz rachado, tremendo entre a fúria e a loucura. Daniel ficou paralisado a poucos metros de distância, com as palmas das mãos levantadas. Ryan, me escuta, você não quer fazer isso! A risada de Ryan era vazia. Não morra. Você tirou tudo de mim. Minha esposa, minha reputação, minha vida. A voz de Daniel permaneceu calma, deliberada. Você mesmo destruiu isso. Lily simplesmente parou, deixando você vencer. Cale a boca! Ryan gritou, arrastando Lily para trás. O pé dela escorregou no chão molhado e ela engasgou. O brilho do vidro tremeu perigosamente perto de sua pele. A mente de Daniels correu. Ele precisava de uma maneira de se distrair. Lentamente, tirou o celular do bolso e apertou o botão de gravar. Você acha que eu arruinou você, Ryan? Vamos ouvir o seu lado, então. Me diga o que você fez por ela. Como você a namou?
Ryan, a respiração ficou ofegante. Eu a amava, gritou ele com a voz embargada. Ela era minha antes de você chegar. Eu a dei tudo. A voz de Lily falhou. Você me deu medo. Você me deu hematomas. Sua mão tremia. Eu te dei um lar. Você me deu um inferno. Ela sussurrou. Um relâmpago brilhou novamente, brilhante como a luz do dia. Daniel aproveitou a oportunidade. Ele se lançou para a frente, derrubando o copo da mão de Ryan. Ele deslizou pelo chão. Ryan balançou violentamente, acertando o queixo de Daniel. Mas Daniel não parou. Os dois homens lutou, grunhindo, escorregando no chão encharcado pela chuva, até que o pé de Ryan prendeu numa tábua solta. Ele caiu para trás, batendo com força em uma pilha de canos de metal. O som era ensurdecedor. Daniel cambaleou, ficando de pé, com a respiração ofegante, e puxou Lily para seus braços. Acabou, ele sussurrou. Mas Ryan não tinha terminado. Ele tossiu, rindo fracamente. Você acha que o mundo vai acreditar em você? Eles nunca vão te ver como um salvador. Eles vão te ver como um homem que queria a esposa de outro homem. Daniel olhou para ele com desgosto nos olhos. Então, talvez eles devessem ouvir de você. Ele ergueu o celular, mostrando a luz vermelha de gravação ainda acesa. O sorriso irônico de Ryan desapareceu. O quê? Você acabou de confessar? Disse Daniel calmamente. Cada palavra está registrada. Cada ameaça, cada mentira. O rosto de Ryan se contorceu de horror. Ele tentou se lançar novamente, mas seu corpo cedeu. Sirenes soaram na distância. Carros de polícia se aproximando. Momentos depois, a detetive Harris e sua equipe invadiram o local com as armas em punho. Pare! Ryan não resistiu dessa vez. Ele simplesmente caiu de joelhos, murmurando para si mesmo. Ela deveria para ser meu. Harris o algemou e olhou para Daniel. Recebemos seu pedido de socorro. Você está bem? Daniel assentiu, ainda segurando Lily com força. Estamos bem. Acabou. Mas quando saíram do armazém, Lily parou de repente. Chuva encharcou seus cabelos, o vestido grudado em seu corpo trêmulo. Ela se virou para Daniel, as lágrimas se misturando à tempestade. Não, não acabou, disse ela baixinho. Não até que o mundo saiba a verdade. Ele olhou para ela, percebendo. Você quer liberar a gravação? Ela assentiu. Cada palavra, cada grito, cada cicatriz que ele tentou esconder atrás de mentiras. Daniel sorriu levemente, admiração e orgulho nos olhos dele. Então vamos garantir que nenhuma mulher tenha medo da sombra dele novamente. E quando o amanhecer rompeu as nuvens, os primeiros raios de luz caíram sobre o rosto de Lily. Uma mulher não mais definida pela dor, mas pela verdade. 2 semanas se passaram desde a noite no armazém. Ryan estava atrás das grades. Seu vídeo de confissão visto mais de 3 milhões de vezes em um único dia. Os apresentadores de notícias o chamaram de o caso que mudou a conversa. Mas para Lily, a justiça era apenas parte da cura. A verdadeira vitória era silêncio. O tipo que não vinha do medo, mas da paz. Ela e Daniel passou aqueles dias em uma casa de repouso particular à beira-mar. Longe das câmeras e das manchetes. A brisa do mar carregava um ritmo calmo que a ajudava a respirar novamente. Todas as manhãs, Daniel trazia chá para ela e eles se sentavam juntos na varanda assistindo ao nascer do sol. Você conseguiu, Daniel disse a ela certa manhã. Você não apenas sobreviveu, você mudou vidas. Lily sorriu fracamente. Talvez agora, em algum lugar, outra mulher escolha ir embora mais cedo do que eu. Mas ao olhar para o horizonte, uma dor repentina percorreu seu abdômen, afiada, profundo, inconfundível. Ela ofegou, agarrando a barriga. Daniel se levantou imediatamente. Lily, o que houve? Seu rosto se contorceu de dor. É o bebê, ela sussurrou com a voz embargada. Está na hora. Em poucos minutos, Daniel a colocou no carro, acelerando em direção ao hospital. A chuva começou a cair novamente, suave no início, depois mais forte, como seu próprio céu estava prendendo a respiração. Apenas respire, Lily, disse ele, tentando parecer calmo mesmo com o medo tomando conta dele. Coração. Estamos quase lá. Estou com medo, admitiu ela, apertando a mão dele com força. E se algo der errado? Nada vai acontecer, disse ele com firmeza. Você já passou pelo pior. E sua vida é assim. Chegaram ao St. Mary's, o mesmo hospital onde a história dela havia começado. Os médicos a levaram às pressas para uma sala de parto. Daniel seguindo logo atrás.
As luzes fluorescentes acima ficaram turvas enquanto ela lutava contra as ondas de dor, sua respiração superficial, suas mãos tremendo. Daniel segurou a mão dela o tempo todo sussurrando. Você está fazendo incrível. Só mais um pouquinho. Horas se passaram em meio a suor e lágrimas. Então, finalmente, um grito. Um som agudo e belo que cortou o caos. O médico sorriu. É uma menina. O corpo de Lily relaxou enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. A enfermeira colocou o pequeno embrulho em seus braços. A pele do bebê era macia e rosada, seu choro forte e desafiador, como seu ó espírito da mãe renasceu. Daniel estava ao lado dela, com os olhos brilhando de admiração. Ela é perfeita, sussurrou. Lily olhou para ele com a voz trêmula. Nunca pensei que veria este dia. Pensei que minha história terminaria em dor. Ele sorriu gentilmente. Não, Lily, é aqui que sua história começa de novo. Ela olhou para a filha, traçando o caminho os dedos do bebê com os seus. O nome dela será Esperança, disse ela suavemente. Porque foi isso que me salvou. Daniels garganta apertada. Combina com ela. Por um longo tempo, eles simplesmente observaram o bebê dormir, a tempestade lá fora desaparecendo ao amanhecer. Mas então, uma enfermeira entrou silenciosamente, segurando um envelope lacrado. Isto foi entregue para a senhora Adams. Lily franziu a testa. Quem enviaria algo aqui? A enfermeira deu de ombros e saiu. Lily abriu o envelope lentamente. Dentro havia uma foto. Ryan atrás do vidro da prisão, sorrindo. Escrito na parte inferior estavam as palavras. Até breve. Seu coração congelou. Daniel pegou a foto com o queixo caído, apertando. Ele está blefando, disse ele, embora o olhar em seus olhos lhe dissesse que não tinha certeza. E enquanto a bebê Hope se mexia seus braços, Lily percebeu que até a liberdade pode carregar sombras. As semanas após o nascimento de Hope foram um borrão de silêncio-noites, gritos suaves e canções de ninar sussurradas. Lily nunca conhecera tanta paz ou tanto medo. Cada batida na porta-a-porta a fazia estremecer. Cada número desconhecido fazia seu coração disparar. A carta de Ryan assombrava seus sonhos. Sua rosto sorridente queimava em seus pensamentos, mas Daniel se recusou a deixar as sombras retornarem. Ele está trancado, lembrou ela gentilmente uma manhã, enquanto caminhavam pela praia em frente à casa de recuperação. O bebê dormia em seu carrinho, mãos pequenas fechadas em punhos. Você e Hope estão seguras agora. Lily assentiu, embora seus olhos permaneceram fixos nas ondas. Eu sei. Eu só continuo me perguntando se segurança é algo que pessoas como eu realmente consideram. Daniel parou de andar. Pessoas como você? Pessoas que foram quebradas, ela disse suavemente. Mesmo quando estamos livres, uma parte de nós ainda pertence à dor. Ele a estudou por um longo momento antes de falar. A dor não te possui mais, Lily. Você a pegou e a transformou em... força. Ela sorriu levemente. Você sempre diz a coisa certa. Talvez porque eu esteja falando sério. Por um tempo, eles entraram silêncio, a brisa do mar emaranhando seus cabelos. Quando voltaram para casa, o sol do fim da tarde pintava as paredes ouro. Hope começou a se agitar e Lily a embalou gentilmente. Daniel a observou. Mulher que sobreviveu a tudo e ainda encontrou uma maneira de amar novamente. Mais tarde, depois de colocar o bebê no berço, sentaram-se juntos na varanda. O ar estava quente, o mundo estranhamente parado. Daniel enfiou a mão no bolso e tirou uma caixinha de veludo. Lily piscou, assustada. Daniel, o que você está fazendo? Ele abria lentamente. Lá dentro, um simples anel de diamante refletia a luz do sol, brilhando suavemente. Eu estava pensando sobre isso por um longo tempo. Ele disse calmamente. Você me ensinou que o amor não é sobre resgatar alguém, é sobre reconstruindo juntos. Você me deu um motivo para acreditar em segundas chances. Seus olhos se encheram de lágrimas. Daniel, eu... Peguei a mão dela gentilmente. Eu sei que você está com medo. Eu sei que o passado ainda te persegue. Mas eu quero caminhar ao seu lado, para o que vier a seguir. Não como sua salvadora, mas como sua parceira. A voz de Lily tremeu. Não tenho certeza se estou pronta. Por amor novamente. Ele sorriu ternamente. Tudo bem. Vou esperar porque quando você está pronta, quero que saiba que ainda estarei aqui. Ela olhou para o anel, as lágrimas turvando sua visão.
Você não entende? Eu não mereço isso. Ele estendeu a mão e acariciou o rosto dela. Lily. Depois de tudo que você suportou, você merece o mundo. As palavras quebraram algo dentro dela. As paredes que ela, crescendo em torno de seu coração, ela cobriu a boca chorando baixinho. Não quero mais viver com medo, sussurrou. Então não, disse ele suavemente. Viva livremente comigo. Ela respirou fundo, sua mão trêmula buscando a dele. Sim, ela sussurrou com a voz embargada, mas firme. Sim, Daniel. Ele colocou o anel no dedo dela, com lágrimas brilhando nos olhos. Enquanto o sol se punha, horizonte e o mundo parecia expirar. A esperança se agitava dentro da casa, chorando baixinho como se abençoasse sua promessa. Mas ao longe, numa cela cinzenta de prisão, Ryan Carter assistia a uma entrevista televisada sobre o noivado, com os lábios curvados, numa expressão sorriso lento e perigoso. Parabéns, murmurou ele. O jogo ainda não acabou. No início, o noivado deles pareceu um nascer do sol após uma longa noite. Durante semanas, Lily se permitiu respirar, sorrir sem culpa, sonhar sem medo. Mas a felicidade, ela aprendeu, tem inimigos, e o mundo nem sempre torcer por uma mulher que se levanta. A notícia surgiu numa manhã. Uma fofoca, o jornal, publicou a manchete. CEO viúvo se casa com amante grávida. Abaixo, fotos dos braços de Lily e Daniel se espalharam pela internet, algumas reais, outras inventadas. O comentário à sessão está cheia de veneno. Ela o está usando por dinheiro. Ela o prendeu com um bebê. Mulheres como ela arruinam bons homens. As mãos de Lily tremiam enquanto ela percorria a crueldade sem fim. Eles nem me conhecem, sussurrou ela com lágrimas nos olhos, brotando em seus olhos. Daniel gentilmente pegou o telefone dela. Então pare de dar espaço a eles em sua cabeça. Mas eles são nos separando online, ela disse com a voz embargada. É como se eu não conseguisse escapar do Ryan. Mesmo atrás das grades, ele ainda está vencendo. Daniel suspirou, a frustração aumentando. Seu maxilar. Não podemos controlar o que as pessoas dizem. Só podemos viver a nossa verdade. Que noite, ele recebeu uma ligação do seu diretor de relações públicas. Daniel, esse escândalo está afundando a sua empresa reputação. O conselho quer que você se afaste de aparições públicas. A resposta de Daniel foi calma, mas firme. Então eu vou me afastar de volta. Minha reputação não vale mais que a paz dela. Quando ele desligou, Lily olhou para ele com culpa. Você não deveria, terá que perder tudo por minha causa. Ele a encarou. Não vou perder nada que importe. Ainda assim, a tempestade lá fora, em meio ao amor deles, ficou mais forte. Paparazzi acamparam do lado de fora da casa de recuperação. Jornalistas gritaram, perguntas através dos portões. Até mesmo a fundação que Daniel construiu para os sobreviventes enfrentou reações negativas. Patrocinadores ameaçou cortar o financiamento, alegando que o escândalo os prejudicava. Uma noite, enquanto a chuva caía novamente, Lily estava na varanda, observando os flashes das câmeras além da cerca. Eles querem um vilão, ela murmurou. E eu sou a mais fácil de pintar. Daniel se juntou a ela, enrolando um casaco em seus ombros. Então nós vamos mudar a história. Como? Ele hesitou, então pegou o telefone. Dizendo a verdade do nosso jeito. Na manhã seguinte, Daniel deu uma entrevista coletiva ao vivo. Sem declarações preparadas, sem assessores de imprensa, apenas ele e Lily lado a lado. Ele falou primeiro. Eu não me apaixonei por um escândalo. Eu me apaixonei por uma sobrevivente. Ele se virou para ela com os olhos suaves, mas inabalável. Lily Adams não destruiu a minha vida. Ela me lembrou o valor da vida. Quando Lily pegou o microfone, suas mãos tremiam, mas sua voz não. Não tenho vergonha do meu passado. Fui espancada, humilhada e culpada. Mas eu ainda estou aqui. E se isso me torna indigno aos seus olhos, tudo bem. Porque eu não vivo mais para agradar a mundo. Eu vivo para proteger meu filho. Por um momento, a sala ficou em silêncio. Câmeras brilhou. Os repórteres congelaram sem saber se atacavam ou aplaudiam. Então, um por um, as pessoas começaram a bater palmas. Daniel pegou a mão dela e apertou-a suavemente. Você acabou de voltar atrás na sua história, sussurrou ele. Mas mais tarde naquela noite, enquanto assistiam à cobertura na TV, um alerta de notícias de última hora apareceu. Transferência de Ryan Carter para a prisão tinha falhado. A tela mostrava carros de polícia capotados, alarme soando e uma frase arrepiante. O preso escapou da custódia.
As palavras "o preso escapa da custódia" ecoaram pela sala de estar como uma sentença de morte. Lily deixou cair o controle remoto, seu pulso batendo em seus ouvidos. Não! Ela sussurrou balançando a cabeça. Isso não pode ser real. Disseram segurança máxima. Ele não deveria ter saído? Daniel chamou imediatamente o detetive Harris. Sua voz era baixa, mas ríspida. Como diabos isso aconteceu? Ainda não sabemos, Harris respondeu severamente pelo telefone. Houve uma emboscada de transporte nos arredores de Sacramento. 2 policiais ficaram feridos, um desaparecido. Emitimos um boletim de ocorrência, mas ele desapareceu. Lily prendeu a respiração. Ele está vindo atrás de nós, Daniel. Eu sei que ele é. Daniel desligou, encontrando o olhar aterrorizado dela. Ele não vai tocar em você, eu vou garantir. Mas no fundo ele sabia que a obsessão de Ryan não pararia até que terminasse em sangue. De uma forma ou de outra. Naquela noite, Daniel reforçaram as portas, dobraram os guardas e mantiveram Lily e Hope por perto. No entanto, apesar das precauções, o sono não viria. Lily sentou-se ao lado do berço do bebê, balançando-o suavemente enquanto a caixa de música de ninar tocava. Você nunca saberá como é sentir medo. Ela sussurrou para a filha. Não se eu puder evitar. Daniel ficou parado em silêncio na porta, observando-a. Nunca vira a força parecer tão frágil ou o amor tão feroz. Na manhã seguinte, espalhou-se a notícia de que Ryan havia sido avistado a 1 hora de distância, perto da costa. O detetive Harris ligou novamente. Temos unidades se mudando, mas precisamos que vocês 2 se mudem. Enviaremos uma escolta para levá-los a um lugar seguro. A voz de Lily tremeu. Não podemos continuar correndo. Estou cansada de ter medo. Daniel colocou a mão em seu ombro. Isto não é correr. É sobreviver. Mas antes que a escolta chegasse, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu ao portão deles. Uma senhora mais velha, de cabelos alegres, com o rosto marcado pela tristeza. Ela agarrou um rosário nas mãos. Daniel a recebeu na porta com cautela. Posso ajudá-la? A voz da mulher estava fraca. Sou a esposa do Ryan, mãe. Lily congelou ao som daquele nome. Os olhos da senhora Carter se encheram de lágrimas. Por favor, eu sei o que meu filho fez. Tentei impedi-lo, mas ele não está bem na cabeça. Ele não está só bravo. Ele está doente. O tom de Daniel suavizou, mas permaneceu cauteloso. Senhora, ele é perigoso. Você não deveria estar aqui. Ela assentiu. Eu sei. Foi por isso que vim. Ele me ligou ontem à noite. Disse que ia terminar o que ele começou. Implorei que ele se rendesse, mas ele não me ouviu. Ela enfiou a mão no casaco e entregou a Daniel um pedaço de papel dobrado. Ele me disse para onde está indo. Talvez você possa detê-lo. Daniel abriu. Coordenadas rolado na caligrafia confusa de Ryan. Uma propriedade à beira de um penhasco com vista para o mar. O coração de Lily afundou. Essa é a velha mirante perto do cais onde tudo começou. Daniel encontrou os olhos dela, a determinação cortando o medo. Então é aí que termina. Harris chegou momentos depois com sua equipe. Daniel entregou-lhe o bilhete. Ele está esperando eu, disse ele calmamente. Harris franziu a testa. Daniel, este não é o seu trabalho. Tornou-se meu trabalho no momento em que ele a machucou. Lily agarrou a mão dele com os olhos arregalados de lágrimas. Por favor, não vá. Você já salvou.